Prezados alunos, muito boa noite. Essa é a nossa primeira aula, aula do professor Roberto Keller. Hoje começamos o nosso primeiro semestre. Conto com a colaboração de vocês. Nunca tive anteriormente essa experiência de gravar aulas ou ter aulas síncronas. Isso se torna um pouco difícil, né, falar para uma câmera. Pois bem, vamos começar. Venho dizer a vocês que nessa plataforma, inicialmente, trataremos de 3 módulos voltados, ou 3 módulos da sociologia. O primeiro módulo, ou um dos módulos, melhor dizendo, é a Sociologia 1, que é voltada para os alunos de nível médio. O outro módulo é a Sociologia 2, também com foco nesses alunos, normalmente aqueles que estão terminando o nível médio. Em função disso, nós teremos uma preocupação, além do preenchimento dos requisitos, nós teremos uma preocupação com as provas de Enem e das universidades que não utilizam o Enem, né? Como a Federal do Paraná. Teremos esse foco vistas a essas provas. Nesse período, nosso tempo é menor, nós vamos terminar no final de maio, então eu peço para que todos vocês, alunos de nível médio, se apliquem bastante. É claro que teremos um novo encontro no próximo semestre, antes dessa prova. Venho dizer a vocês que os resultados que a gente vem conquistando aí nesses últimos anos, são resultados bastante satisfatórios, o que nos deixa muito felizes. Já tivemos aí scores fantásticos, tanto em sociologia como em filosofia, que é uma área que eu costumo transitar no nível médio. O terceiro foco, o terceiro módulo, será o módulo de Tecnologia e Sociedade, voltado aos alunos de graduação em nível superior. Nessa primeira aula eu vou dar o recado para as três turmas, né, ou para todas as turmas que assistirão a um desses 3 módulos, e depois nós vamos dividir aula por aula, né, para cada um desses grupos. Essa é só a primeira. Pois bem, com o pessoal de Sociologia do nível médio, eu vou utilizar o livro que venho utilizando, que foi recomendado pelo próprio governo, pelo próprio MEC, e venho utilizando há pelo menos 7 anos, que é esse livro aqui, Sociologia para o Ensino Médio, certo? Do Nelson Dácio Tomasi. Esse livro foi um livro ofertado gratuitamente pelo governo federal na época dos presidentes Lula e da presidente Dilma, e ele trata de todos os temas pedidos pelo Enem. Então vamos trabalhar com esse livro. Apenas. Obviamente eu farei aqui algumas recomendações de leituras que complementarão o nosso processo de conhecimento. O livro que eu costumo adotar para a disciplina Tecnologia e Sociedade é esse livro aqui, da Escola lá Crítica, é o Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer. É um livro que trata de assuntos da sociologia com viés muito forte na filosofia. Pois bem, é um livro complexo para muita gente que inicia aí o seu curso superior
quando o aluno é oriundo de uma escola que não costuma cobrar leitura, esse aluno sofre um pouquinho para compreender a mensagem, ou as mensagens que os autores nos dedicam. Eu peço a vocês, então, que se dediquem a essa leitura, que utilizem essa ferramenta maravilhosa chamada Google e que busquem conhecer aqueles termos que o próprio aluno ainda não conhece. Pois bem, eu só queria dizer o seguinte, para aqueles que venham achar a leitura complexa, que pensem que alunos nossos leem também esse livro no nível médio. Não sou eu quem peço, eu tenho colegas que já pediram esse livro e com bastante sucesso, porque os nossos alunos de nível médio se dedicam ao aprendizado. E devo dizer que quase todos, um grupo acima de 90%, eles são sempre aprovados nos vestibulares que fazem. Independente de cota, independente de qualquer coisa, é bom que se frise que em torno de 3 ou 4 alunos nossos que tentam medicina a cada semestre, e obviamente a maioria tenta os cursos de engenharia, eles são aprovados na federal. E aprovados com pontos bastante significativos. Então eu peço a vocês que, se você está no curso superior, que você pense de forma mais elevada. Você já passou pelo nível médio, você está num curso de graduação, você será um profissional que tem que ser capaz de interpretar um texto escrito em português. Esse livro originalmente é um livro alemão, mas a tradução é uma tradução que contempla as necessidades de entendimento em nossa língua, mas obviamente vocês observarão aí certa dificuldade, mas não desanimem. Esse é um semestre diferente, em que eu vou pedir a leitura, vou pedir exercícios de prova à distância, né? E essa prova já me foi pedida que seja realizada em duplas ou tríades, né? Eu pensei em duplas e devo abrir essa concessão de tríade, até porque aquele aluno que estuda um pouco mais colabora para o crescimento daquele que estuda um pouco menos. Então eu vou permitir isso, estamos em tempos mais difíceis. Devo dizer que quando fazemos os cursos presenciais, não é uma disciplina difícil do aluno ser aprovado, é uma disciplina que tem uma curva de aprovados e reprovados dentro de uma análise normal, uma curva normal, ou seja, nós temos as caudas ali de aprovados com notas máximas e reprovados com as notas mínimas dentro de uma tolerância em que a média transita aí em 6,5, 6, às vezes 7, né? Em alguns casos até mais que isso e em algumas turmas menos. Mas isso não é relevante para aquele aluno que não se importa com dados, se importa com seu aprendizado, com seu crescimento profissional. Outros livros que eu peço a leitura para que nós possamos entender um pouquinho mais de Brasil, um pouquinho mais da nossa socioeconomia, do nosso momento político, eu peço a leitura para que desses 3 outros livros, para que se compreenda onde nós vivemos, né? Que país é esse? Que economia é essa que a gente vive? Por que um país, todos falam a título de senso comum, por que um país de dimensões continentais, um país, de dimensão continental, seja um país pobre? Por que isso acontece? Então, vários fenômenos, vários fatos. E eu acredito que um dos maiores leitores desses problemas foi o professor Celso Furtado. Celso Furtado, na perspectiva de muitos aí, foi o maior economista da nossa história. Bom, há controvérsias, eu não vou entrar
nessa seara de discussão de quem foi o maior, quem não foi, isso é bobagem. Fico apenas com a sua trajetória, com aquilo que ele pôde produzir, a título de entendimento de Brasil, e para nós entendermos qual é a relação de desenvolvimento tecnológico, sociedade, né, e em que isso repercute, não é verdade? Então os livros são nessa ordem, são 3 pequenos livros, fininhos, ó. Esses livros estão disponíveis também na rede, ambos os livros que eu apresentei até agora, eles estão disponíveis, e eu chamo a atenção para que vocês procurem, né? Se você não encontrar, tudo bem, não leia nesse momento, não é uma obrigação desses 3 que eu vou apresentar. Eu acho que você ganharia muito em conhecer o seu país lendo esses 3 livrinhos. Então, o primeiro deles é esse livrinho aqui, o mito do desenvolvimento econômico. Esse livro foi composto ao final da década de 60, parece, portanto, um livro antigo, foi publicado na década de 70, ele, né, é um trabalho, é uma leitura de diversos outros trabalhos aí do Celso, e ele compôs saindo daquela linguagem do economês, facilitando para que qualquer pessoa pudesse compreender, enfim, a situação econômica do nosso país e por que a nossa economia é uma economia dependente dos países centrais, né? O Brasil é um país periférico. Eu ouço desde criança, sou da década de 60, eu ouço desde criança que esse é um país em desenvolvimento, é um país que vai para frente. De fato, o Brasil cresce muito, mas não é um país desenvolvido. É um país que gera riqueza, é fato. Éramos até há pouco a 7ª economia do mundo, agora foi dito que somos a 11ª, passando a 12ª, isso é uma pena, mas apesar de tanta riqueza, dessa produção mesmo em 12º é uma riqueza fantástica. E onde está essa riqueza? Onde está essa riqueza? Quando a gente para no sinal de trânsito, dentro de um carro, ou quando a gente caminha nas calçadas ou dentro de ônibus, nós observamos o enorme número de pessoas excluídas por essa economia rica, né? Então a gente pergunta, que riqueza é essa? Na verdade, então o início de uma compreensão está aqui, o mito do desenvolvimento econômico. O segundo livro, ele vai nos ajudar a perceber o Brasil nesse processo de globalização, nesse globalismo em que a gente vive, que é o capitalismo global. Vejam, é um livro também fininho, não são 100 páginas de um livro pequeno, com uma leitura fácil, sabe? E com o mesmo sentido, para que todos entendam esse processo aí do Brasil, da América do Sul, né? Os países periféricos nesse processo de globalização em que nós estamos hoje, né? E por que essa pobreza tão próxima de todos nós aqui nesse país rico chamado Brasil, não é isso? Pois bem, o terceiro livro é um livro que faz até uma leitura mais atual, e por que não dizer aqui o Celso foi até guru, e prevendo o momento que nós atravessamos agora, né, nesses países, que é esse livro aqui, Em Busca de Novo Modelo. Outro livro fininho, fácil, rápido, também está disponível aí na internet. Se você não encontrar, eu não estou pedindo, eu volto a repetir, né? Não obrigo ninguém a ler os livros, tá certo? Para ajudar a compreensão, a nossa compreensão. Existem 2 outros filmes aí que eu peço ao pessoal de Tecnologia e Sociedade para que assistam.
né? O primeiro filme é Germinal, para que nós possamos entender aquela fase de primeira revolução industrial e das relações entre o capital e o trabalho, certo? Não há viés aqui nenhum, viés de sentido político-partidário. Nós temos aqui, obviamente, um viés político desenvolvimentista, né? Nós não exaltamos nenhum tipo de ideologia à esquerda ou à direita. O que a gente vai ressaltar aqui são políticas tecnológicas que visam o desenvolvimento de uma nação. Só isso, ok? E aí nós vamos perceber erros aí, ideologias que pairam no imaginário do povo brasileiro e que dificulta as pessoas, aquelas pessoas que trabalham para esse desenvolvimento, obtenham sucesso, inclusive muitos empreendedores, né? Quem nunca ouviu falar aí da indústria automotiva Gurgel, que não logrou sucesso no país, porque não tinha as mesmas benesses que outras grandes montadoras obtiveram. Isso acontece. Por que 80% das micro e pequenas empresas em nosso país fecham antes de completar 2 anos de vida? Por que isso acontece? Na verdade, muitos dirão, o empresário é despreparado. Certa vez eu, numa palestra, ouvi o palestrante dizer categoricamente que o empresário brasileiro ele é despreparado. Bom, tudo bem, será que as nossas escolas, né, parte desses empresários concluíram nível médio, curso superior, alguns não, mas será que intelectualmente essas pessoas estão tão abaixo aí de outros países no mundo? Será que essa é a maior razão? Isso eu perguntei a ele, né? Você tem dados estatísticos que provam que este é o maior problema? Bom, lendo esses livros a gente vai perceber, né, que o pequeno investidor, o pequeno empresário brasileiro, ele padece aí de falta de ajuda, de falta de política pública em prol do desenvolvimento dessas empresas, em prol do próprio emprego, não é? Aqui existem 2 assuntos que os próprios empresários, mas esses aí de maior porte, que convencem os menores, que o que trava o desenvolvimento são as nossas leis trabalhistas arcaicas e a também carga tributária brasileira. Ora, pois, vamos viajar à Noruega? Vamos ver a carga tributária na Noruega? Vamos ver lá como é que funciona a relação capital e trabalho? Pois bem. Então são coisas que o grande vai forçar para que haja mais retirada de lucro. E o pequeno, de fato, aí, né, dentro dos seus sindicatos patronais, bombardeado por informações da imprensa, que advoga, sim, em prol dessas empresas maiores, seus interesses, bombardeia a cabeça dos brasileiros, fazendo com que nós venhamos acreditar que não, é assim, as nossas leis trabalhistas são arcaicas, isso atrapalha o desenvolvimento, olha, a carga tributária brasileira atrapalha. Pois bem, temos aí já a modificação das leis trabalhistas e parece que a gente não está vendo muito sucesso por enquanto, né? Eu diria a vocês que existem muitos outros problemas relacionados a essa capacidade de desenvolvimento ou de crescimento dessas empresas, né? A ausência total, eu diria, ou quase total da presença pública, né? De políticas públicas capazes de fomentar o crescimento, que aí sim, que amortizem, sim, impostos, mas que criem processos que venham a facilitar um pouco a vida desses empresários. Ok? Vamos
depois falar sobre isso. É claro que nosso curso não redunda nisso, isso é apenas um fato. Vamos pensar. Então eu peço a vocês, né, já pedi que iniciem a leitura desse livro, Dialética do Esclarecimento. Ele está disponível na rede, se não me engano, a Universidade Federal de Goiás disponibiliza e outros, ok? E temos aqui, então, aquilo que é a primeira parte desse livro, que é o conceito de esclarecimento. O conceito de esclarecimento. O que é esclarecimento? Essa é a parte que vocês vão sentir mais dificuldades pela linguagem um pouco mais complexa desse livro. Mas eu diria que é a parte fundamental. Nós vamos discutir isso já a partir da próxima aula. Então, preciso que vocês leiam. Nesse primeiro momento, eu vou pedir a vocês que façam as perguntas diretas no meu e-mail. Tá? Depois eu vou abrir aqui novos momentos para uma discussão, e inclusive farei lives aí síncronas, para que eu faça a live e vocês entrem com a pergunta. Eu não quero utilizar com uma turma de 44 alunos, abrir aqui 1000 telas. Até agora, por exemplo, eu estou falando do meu celular. Então, não acho produtivo que a gente entre. Eu não vou conseguir administrar isso, até porque não sei, né? Claro, tenho interesse em aprender, mas nesse momento eu não sei. Por hora, vocês, nessa primeira aula, nesse primeiro contato, digamos assim, vocês façam lá os e-mails que, à medida do possível, eu vou respondendo. Já fiz um e-mail explicando a todos os problemas que estou atravessando em casa. E, claro, todos os problemas são superáveis, mas nesse primeiro semestre nós não vamos conseguir superar esses problemas. Então, peço também um pouco de paciência a todos. Não quero delegar essa aula para os nossos colegas lá, porque eles estão sobrecarregados. Certo? Então, leiam. Assunto primeiro. Eu pedi que vocês fizessem a leitura de um conceito científico, um conceito acadêmico do significado de tecnologia. Por que eu quero isso? Ora, pois, o nosso curso se chama Tecnologia e Sociedade. Pois bem, sociedade todo mundo sabe o que é, né? Mas o que é tecnologia? Muita gente acha que sabe o que é tecnologia, mas não sabe. Utiliza o termo aí no cerne do senso comum, né? Na vala, perdão, do senso comum. E isso não nos atende. Se eu utilizar o termo tecnologia, como ele é posto aí pelas pessoas de modo geral, eu não vou compreender as questões voltadas à sociedade e ao próprio desenvolvimento, né, que eu estou estimulando os senhores a lerem. Vocês não vão compreender isso. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Bom, eu fui consultor, eu acho que ainda sou, a gente nunca deixa de ser, uma vez que aprende, faz cursos, né? Eu trabalhei para o sistema FIEP, Senai, CITPAR, que é o Centro de Integração de Tecnologia do Paraná. Fui do Sebrae também, tive uma empresa de consultoria, fui parceiro em outra empresa de consultoria, já atendi empresas de grande porte, médio, pequeno porte, empresas estatais, enfim. Mas eu vou pegar aqui um pequeno caso para que vocês compreendam que tecnologia não é o que a gente pensa. Eu, fazendo consultoria para uma grande empresa de transporte rodoviário, com caminhões, eu estive com o dono dessa empresa num processo de aquisição de caminhões. Pois bem, esse empresário iria comprar 10 cavalos. Cavalo mecânico é o que puxa a carroceria. Quando você vê lá uma Scania, quando você vê um Volkswagen, quando você vê um Volvo, você vê aquele caminhão, né, com puxando aquilo que a gente chama de carreta, o que vem atrás.
a carreta não faz parte do caminhão enquanto compra, são compras separadas, você compra uma coisa e compra outra, de acordo com a sua necessidade, né? Se eu quero transportar líquidos, eu vou comprar caminhão-tanque. Se esses líquidos são líquidos perigosos, esses tanques terão uma característica X. Se eu quero transportar cargas leves, eu vou optar por caminhões baús, caminhões fechados, e assim vai. Isso que vocês observam aí na estrada. Mas voltando aí à nossa história do empresário. Esse empresário ia comprar 10 cavalos, ou seja, 10 caminhões novos de uma marca X, qual eu não vou falar aqui para vocês, não estou aqui para fazer propaganda de ninguém. 10 caminhões novos. Esses 10 caminhões, eles eram topo de linha desse fabricante. E dentro desse caminhão, os mais amplos recursos de informação, central computadorizada, inteligência artificial, alguns, né, quesitos ali importantíssimos. E eu fiz uma pergunta para esse empresário: cá, meu amigo, qual é o nível médio da escolaridade dos seus motoristas? Pois bem, ele de bate-pronto ele não sabia me dizer, né? Ele não sabia me dizer, e eu teria que falar então lá com a filha dele, que era a responsável pelos recursos humanos. Eu fiz essa pergunta, observei aí, não desmerecendo nenhum caminhoneiro, não é isso, o nível de escolaridade dessas pessoas, e enfim. Eu então perguntei a ele: por que você, por uma questão de custo, ao colocar esses 10 cavalos para rodar, e se você não tirar, né, tudo que esse caminhão tem a oferecer, você vai estar desperdiçando recurso, você vai jogar dinheiro fora, porque a depreciação desse caminhão vai ser maior, o custo do teu frete aumenta, e enfim, né, isso não faz muito tempo, mas percebam, nem todas as estradas são perfeitas, os caminhões passam por situações muito complexas, estradas não pavimentadas, muitos buracos. Isso tudo vai prejudicando esse então caminhão, muitas vezes projetado para rodar em estradas perfeitas da Europa, né? Estados Unidos, Canadá, a virem para o Brasil por uma condição rodoviária muito inferior, que vai aumentar a depreciação e a manutenção desses veículos. E o outro problema é que esse trabalhador motorista não está apto a extrair todos os recursos, porque ele vai dirigir um caminhão mais antigo ali, ele vai tocar para frente, irmão, na maioria das vezes. E aí eu peguei um outro caminhão que oferecia com os mesmos, né, a mesma faixa de conforto para o motorista, tanto na direção como na questão câmbio, ar-condicionado, tudo isso, mas com um pouco menos de tecnologia embarcada nesse veículo. Pois bem, o preço era diferente, esse caminhão era mais barato. Falei: veja só, para você ter uma depreciação, um desgaste de caminhão, enfim, por que você não adquire isso? Isso aqui vai sobrar mais recurso para você, e aí sim você investe parte desse recurso, né, numa qualificação do seu trabalhador, melhora a qualidade desse trabalhador. O que eu estou falando para vocês? Eu estou falando de tecnologia. Tecnologia, meus queridos, não é o caminhão A, B, C ou D conforme a sua qualidade. Isso é uma ferramenta que, de um processo tecnológico anterior, produziu ferramenta para que outros usufruam dessa ferramenta, né? Então nós temos aí um celular. Eu pergunto a vocês: quanto você extrai desse celular? Eu vou lá, compro um celular de R$ 3.900, né? Eu uso aí 30% de recurso desse celular. Eu pergunto a você: isso é tecnologia? Você tem uma tecnologia na mão? E se eu der esse mesmo celular para uma pessoa que de fato vai extrair mais recursos, vai trabalhar com todas as informações que ele tem à mão, em tempo real, não estou falando de reportagem, estou falando de informações científicas,
transformar isso em dado para que ele possa trabalhar e a partir daí ter um rendimento maior. Entende? Então eu estou falando para vocês de tecnologia. Nós vamos aprofundar mais nesse tema e, enfim, criar uma consciência de que, sim, a tecnologia ela veio para libertar o homem, né, dos processos mais árduos, mas esse homem, ao se libertar dos processos mais árduos, ele precisa se integrar a essas ferramentas da melhor forma para que se livre dos processos mais árduos. Não é isso? Eu tenho lá, por exemplo, uma pá mecânica e eu entrego isso para um servente de obra. Olha, está vendo essa terra que tem aí na obra? Pega essa pá mecânica e retire de lá. Fala, não sei operar, eu vou fazer isso na pá. Eu vou pegar com a pá e vou jogar na caçamba. Pois bem, são processos tecnológicos, mais arcaicos e mais, ou melhor, desenvolvidos. Mas para fazer isso eu preciso de preparo, eu preciso de escolaridade, eu preciso de uma série de fatores para que eu possa, então, interagir com as ferramentas, com os meios tecnológicos, vamos chamar assim, com os meios tecnológicos, para que o meu trabalho tenha um outro nível de tecnologia e que isso acarrete desenvolvimento social, econômico e, por que não dizer, político, ok? Vou me despedindo de vocês aqui e dando aí um toque para o pessoal da Sociologia 1 e da Sociologia 2, certo? Até depois.